Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Está começando mais uma vez o Papo da Segunda, o podcast da Segunda Igreja Presbiteriana aqui de Várzea Alegre. Esse que vos fala é o Efraim Bezerra e nós estamos começando, pela graça de Deus, o episódio de número 72, né, Miguel? Muito bem, palminhas aí, graças a Deus por isso. Aqui, você sabe, a gente conversa sobre os assuntos cotidianos à luz da palavra de Deus, porque sim, a Bíblia tem algo a dizer sobre tudo. E antes de a gente se aprofundar no assunto de hoje, no nosso convidado, na nossa mesa que está mais do que especial, eu tenho aqueles pedidos de sempre para fazer para você que está chegando. Por favor, curta. O curtir é importante porque o YouTube entende que o assunto é relevante, tá certo? Então, por favor, curta, comente, vá dizendo de onde você está chegando e compartilhe esse conteúdo com o máximo de gente que você puder. Compartilhe aí nos seus grupos aí, para os seus amigos, no seu Instagram, tá certo? Porque isso ajuda a divulgar bom conteúdo cristão nas redes sociais, que tem tanta coisa ruim, vamos colocar um pouquinho de coisa boa também nelas, não é verdade? Então, se você fez isso, muito bem. Vai lá no nosso YouTube, você já está no YouTube, se inscreve no canal, porque a gente precisa chegar numa quantidade de inscritos para o YouTube liberar algumas ferramentas para a gente, tá bom? Então não se esqueça de fazer isso, você vai abençoar, não paga nada, você não vai ser importunado com nada, tá certo? Só você colocar lá para se inscrever no nosso canal e, claro, ore por esse projeto, ore pelo conselho da igreja, pelo pastor Murilo, que sempre está aqui, pelos convidados, temos convidados especiais esse mês aqui, então não deixe de fazer isso. E claro, se você deseja ofertar, ser um patrocinador nosso, você pode fazer isso, tá certo? É tudo vinculado às contas da igreja, tá aí aparecendo na sua tela o nosso QR Code aqui. Você pode ofertar com qualquer valor e se você tem interesse em ser nosso patrocinador, chegue com a gente, fale aí pelo @papo da segunda, vai lá, manda uma mensagem ou tenta falar comigo, é fácil de encontrar aí meu número, tem muito conhecido aí, e aí você vai, eu vou te explicar direitinho e tenho certeza que você vai nos abençoar e ser abençoado, tá bom? Dito isso, pastor Murilo está de férias hoje, rapaz, férias merecidas, a gente falou no episódio passado, né, Miguel? Já sofreu um pouquinho com o Corinthians dele, né, Miguel? E aí, ele está de férias, super merecidas, viu, pastor? Descanse para você voltar com tudo aí, mas não é por isso que a nossa mesa não está igualmente capacitada. Nós temos aqui a honra, o privilégio de receber um amigo de Instagram, não é verdade? Isso. E que está conhecendo Várzea Alegre pela primeira vez, está conosco aqui o pastor Matheus Almeida. Deixa eu dar um resumo do currículo dele, porque o currículo é bom, pela graça de Deus, né, pastor? Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Tarrafas, aqui no Ceará, graduado em Teologia pelo CIBIMA, pós-graduado em Teologia Sistemática e mestrando em Estudos Pastorais, ambos pelo CPAJ, né? É bacharel em zootecnia pelo UFC e possui experiência transcultural em Bolonha, na Itália, onde atuou como voluntário, né, com o GBU, missões universitárias e também possui experiência missionária em Guiné-Bissau, na África. A gente fica muito feliz, pastor, de ter você aqui. Espero que seja uma conversa produtiva. Amém. Seja sempre bem-vindo aqui à Várzea Alegre, tá certo? E eu quero que você dê o seu olá para a turma aí que está assistindo a gente. Certo. Olá, pessoal, tudo bem? Né? Como já fui devidamente apresentado, meu nome é Matheus Almeida, sou pastor ali na Igreja Presbiteriana de Tarrafas, aqui próximo, não tão próximo assim, né? Sim. E estou aqui com a minha esposa também, aqui nos bastidores, a Vanessa. A gente é casado já há 7 anos. E é isso, né? Que Deus abençoe, que seja realmente um tempo abençoador aqui a nossa conversa, o nosso papo. Amém, amém. Pastor, vou pedir para o senhor colocar o microfone um pouquinho mais para perto, certo, tá bom? Para ficar ainda melhor. A esposa dele está aqui conosco também, tá certo? Deus abençoe a vida dela também. Está aqui nos bastidores, né, pastor? Acompanhando, claro. Isso. Muito bem. Pastor, nós temos algumas perguntas muito interessantes, mas eu tenho primeiramente perguntas para fazer talvez mais pessoais. Nós vamos falar, o tema que a gente separou para hoje, né, é Evangelho Genuíno, o chamado e os desafios do cristão. E claro, para essa conversa, para esse tema, o pastor está muito mais do que capacitado para isso, mas eu fiquei curioso em 2 questões de sua vida. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Primeiramente, eu queria saber como é que o senhor foi alcançado por Cristo.
Como é que se deu isso? Certo. A minha conversão aconteceu no ano de 2010, né? Ali por volta do mês de setembro, né? Onde eu não tenho, assim, família cristã, né? Evangélica, assim. Meu pai frequentou a igreja evangélica há um tempo atrás, na verdade. Eu era criança, bem pequeno, e era aquelas igrejas do movimento G12. Não sei se você já ouviu falar, né? Sim, ouvi, sim. E aí ele ficou um tempo, né, nessa igreja e me levava para os cultos. Eu era criança, mas assim, não tinha nenhum interesse, né? Não demonstrava nenhum interesse na fé. Não entendia. Porque levavam. Queria ficar jogando bola na rua. Sim, eu sei como é. E aí fiquei ali aquele tempo, aí o meu pai saiu da igreja, né? Eu dei graças a Deus por isso, né? Achei bom, ficava na rua. E aí quando chegou a época do ensino médio, né, com aqueles desafios de adolescência, né? Sim. Fui pra escola, mudei de escola, né? Fiquei estudando em outra escola. E na minha sala de aula tinham vários amigos que eram evangélicos, né? Então, por acaso, ali Deus colocou pelo menos uns 4 ou 5 na minha turma que eram evangélicos. Aí houve um tempo nas escolas, tinha aquelas apresentações musicais. Aí na época eu tava aprendendo ainda o saxofone. Eu toco saxofone desde essa época. Que legal. E aí o pessoal disse, vamos fazer uma banda, né? Pra gente tocar. Aí só tocava música gospel. E os amigos eram todos evangélicos, né? Eu ainda não tinha iniciado aquela vida de jovem, com bebedeira. Tava começando ainda. E aí Deus foi usando ali aquelas amizades, né? Me apresentando o evangelho por meio da pregação, mas também principalmente por meio da vida deles, né? Começaram a me convidar para a igreja, né? E aí foi um processo, eu digo assim, bem natural, né? Eles foram me levando, fui conhecendo a igreja, fui gostando, apresentado ao pastor e etc. Na época era uma igreja pentecostal. Sim. E aí foi lá mesmo que eu tive esse meu primeiro passo, né? De fé, realmente na fé evangélica. Foi naquele momento. E aí, a partir disso, a sementinha foi plantada. Exatamente. Houve o desejo de ir ao Sagrado Ministério. Isso, aí foi um processo, né? Aí fiquei um tempo nessa igreja, eu acho que foi de 2010 a 2013. Isso era em qual cidade, pastor? Em Fortaleza. Então, eu sou de Fortaleza. Muito bem. E aí fiquei nessa igreja de 2010 a 2013, né? Entrei na universidade em 2012, aí foi a época que eu fui para estudar fora. Sim. Eu fui não fui como missionário propriamente dito, eu fui estudar e lá eu conheci o movimento acadêmico, o movimento missionário lá na Itália na época. Olha aí, e aí legal. Foi ali a partir daquele momento que fui conhecendo também a fé reformada e tudo. Aí quando voltei pro Brasil, já não me senti mais confortável na igreja que eu tava, né? Assim, tive algumas divergências teológicas, enfim. Natural. E aí, com o tempo, então, esse sentimento, esse senso de vocação começou a ser aflorado, né, no meu coração. Mas a maior parte do que aconteceu foi realmente com essa experiência fora do país. Onde eu tive uma consciência mudada, né? E eu fui sentindo que Deus estava me chamando. Na época, não propriamente para o ministério pastoral, né? Então, eu queria ser missionário de tempo integral, apenas. Inicialmente, começou o desejo para missões. Exatamente. Aí, com o tempo, então, eu fui entendendo que uma coisa não necessariamente era diferente da outra. Sim, não precisa anular, né? Isso, exatamente, né? Então, aí as coisas foram acontecendo com o tempo, fui conhecendo a igreja presbiteriana e aí as coisas fluíram também mais naturalmente. Interessante. Então, o senhor migrou primeiro de um não cristão, foi para o meio pentecostal e em seguida para esse meio mais reformado, né? E como foi que o senhor já falou na Itália, não é? Isso. Como é que o senhor chegou em Guiné-Bissau? Como é que se deu isso? Eu fiquei curioso. Certo. Então, aí assim, eu tive essa experiência na Itália, né, em 2013, fiquei até 2014, aí voltei pro Brasil, e aí eu comecei então a me integrar em agências missionárias, né, em viagens de curto prazo, né, então foi aí nesse momento. Essa viagem que eu fiz pra Guiné-Bissau foi uma viagem de curto prazo, a gente ficou aí quase 40 dias naquele país, a ideia era apoiar um missionário que estava lá, né, que até hoje ainda mora lá, ele estava trabalhando com plantação de igrejas, e ele também era enfermeiro, né? Aí me tira uma dúvida, esse projeto, porque pode ser que a galera esteja na dúvida aí, de repente pode ser que tenha essa sementinha no coração de alguém que está ouvindo a gente agora. Como é que faz? Onde é que procura? De repente, quem quer, o senhor consegue dar alguma indicação? Assim, hoje no Brasil a gente tem diversas agências missionárias, né? Que elas propõem esse tipo de viagem, né? Que é, na verdade, para que aquela pessoa que nunca teve nenhum tipo de experiência, ela possa ser introduzida ali no campo missionário, né? Poder ajudar de alguma forma alguém que já está no campo há muito tempo, né? Então, assim, a gente hoje tem diversas agências missionárias, tanto interdenominacionais, como
como propriamente das denominações. A gente tem, acho que dentro do movimento batista, né? A gente tem algumas. Na nossa denominação, a gente tem a PMT, né? A gente tem a Junta de Missões, né, nacionais. Isso mesmo. Tanto o PMC também, né, que acaba não fazendo esse tipo de viagem, mas ele também contribui, né? Na época eu fui com o Jocum, tá? Que é uma das agências missionárias que são mais conhecidas, né, aqui no Brasil, que é uma agência interdenominacional. Na época eu tive um contato com o Jocum lá de Fortaleza, e aí a gente já fazia algumas viagens aqui para Juazeiro do Norte, né? Para evangelizar nas romarias e tudo, e aí eles me conheceram, fizeram esse convite, né? E acabei, então, indo e conhecendo o próprio missionário, né, que estava lá em Guiné-Bissau, e realmente foi, assim, um divisor de águas na minha vida, né, vocação, chamado, né, muita coisa que você tem contato lá, que você imagina ou vê de testemunho de alguém, você vê com os próprios olhos, é bem impactante. Mas assim. acho que além da experiência emocional e de fé que naturalmente tem, acho que o impacto cultural também é grande, não é, pastor? O senhor consegue lembrar aí de alguma coisa que o senhor diga pra gente que achou assim muito diferente, que lhe saltou os olhos, alguma experiência que o senhor passou por lá? Tá. Essa semana mesmo a gente encontrou alguns amigos de Fortaleza, a gente estava agora, né, recentemente em Fortaleza, a gente foi para um casamento, e aí os meus amigos estavam brincando, rapaz, naquele dia que você voltou, né, da viagem lá missionária na África, até voltou mais magro e tudo, mas... E realmente assim, porque apesar do missionário lá, ele morar na capital, né, do país, na época, ele tinha muitas atividades em aldeias, né, que se chamam tabancas. E lá, assim, é como a gente vê mesmo, assim, em filmes, né, documentários, né, então são aldeias de fato, as pessoas estão morando ali. Chão de terra mesmo. Isso, exato. E aí a gente... ficou lá nesse tempo, pelo menos 5 dias, ou 7 dias, e a gente acampava lá. Então, a gente levava barracas, né? E acampava. E, assim, a alimentação muito diferente, né? Assim, algumas coisas, assim, que eu acho que não dá nem pra contar aqui. Coisas que eles comiam, né? E tudo. E eram bem chocantes. Mas, assim, o que mais me causou surpresa e espanto era mais a religiosidade, né? Porque ali o pessoal vive mais uma religião animista, né? Que seriam os espíritos da floresta, esse tipo de coisa. E aí você vê, assim, manifestações, entendeu? Sobrenaturais, né? Coisas, assim, bem esquisitas, que geralmente aqui a gente não tem muito essa vivência, esse costume, sabe? Feiticeiros, entendeu? Esse tipo de coisa. Eu lembro que lá em Guiné-Bissau mesmo, de forma específica, nessas aldeias, existia uma casa das pessoas, então elas vivem... praticamente, a família não é nuclear, né? Assim, são tios, avós, todo mundo acaba vivendo numa casa só. E aí, na frente da casa, tem como se fosse mini casinhas também. Então, tem a casa maior e tem uma mini casinha, como se fosse a casa do cachorro, imagina assim. Só que é a casa do espírito que guarda a casa e a família, entendeu? Rapaz. Aí eles deixam lá alguns tipos de sacrifícios, né? E coisas assim. Aí, assim, a gente vai vendo essas coisas, não sabe, né? Vai vendo assim, poxa, o que é isso aqui? A gente fala, não, E ele já acostumado, a gente fica assim, meio chocado, assim. Mas eu acho que o que mais me deixou, assim, surpreso, né? Foi essa questão da religiosidade. Muito, muito diferente, assim, do que a gente é acostumado a ver aqui no Brasil, né? Uma experiência certamente muito, muito impactante, muito boa. Galera que tá ouvindo a gente aí, eu imagino que, de repente, se você for igual a mim, você não sabia desses detalhes. Cara, muito legal. Imagino que a experiência tenha valido muito a pena. Não sei se o senhor já era casado. Não. A gente namorava. Aí eu acho que a mãe dela, na época, não deixou ir, com toda a razão. Dá razão à mãe dela. Exatamente. Se eu soubesse, né, o que eu teria visto lá, as coisas, né, assim, realmente eu não teria deixado se eu fosse mãe ou pai também, né? Muito bem, mas... Que legal. Talvez desse aí um episódio só dessa experiência aí. Muito, muito legal. Parabéns, inclusive, por ter essa experiência. E aí veio parar em Tarrafas. Aí, como é que se deu isso? Como é que chegou em Tarrafas? Tá, aí depois que eu tive essa pequena experiência lá na África, eu me integrei numa igreja presbiteriana. Na época, a minha esposa já era da igreja presbiteriana. A gente se conhecia de outra igreja, mas aí ela mudou antes, né, pra igreja presbiteriana. E eu já tava, então, nesse processo de conhecer a fé reformada. Isso lá em Fortaleza? Fortaleza, exato.
Aí a gente ficou na mesma igreja, né, congregando um tempo, e foi a partir dessa igreja que eu fui enviado para o seminário, né, para o conselho, o presbitério, enfim. E aí fiquei um tempo morando em Fortaleza, né, enquanto eu estava estudando no seminário, a gente servia com missões urbanas, né, então a gente serviu não sei se as pessoas conhecem, mas ali no bairro do Bom Jardim, em Fortaleza. Eu sei demais onde Pronto. Tinha uma igreja lá com um projeto, né, um projeto de missão urbana, e a gente trabalhava nesse projeto. Inclusive, para quem não sabe, o Bom Jardim é considerado um bairro perigoso, Isso, né? É um bairro mais de periferia. Exato. E realmente é um bairro mais perigoso, né? E aí era no Grande Bom Jardim. As crianças moravam ali perto do canal, aquelas coisas mesmo, né? De grande cidade. E a gente ficou um tempo, então, trabalhando ali com aquela igreja. A gente tinha a nossa igreja, né? Mas a gente ajudava esse projeto pelo menos uma vez na semana. E aí eu fui também me envolvendo com outras atividades paralelas enquanto estava no seminário. E enquanto estava no seminário, eu fui enviado para uma igreja, uma pequena congregação lá no bairro do Vila Velha. Em Fortaleza. Aí a gente ficou 2 anos pastoreando aquela igreja lá, Congregação Presbiteriana Peniel. Aí depois de um tempo, aí houve essa oportunidade de vir aqui para Tarrafas, né? A gente tinha só esse contato com o sertão, só essas pequenas viagens missionárias, onde a gente vinha até Juazeiro do Norte, a gente veio 2016 e 2018, mas eu nunca tinha morado, assim, cidade pequena, né, em sertão, então sempre morei em grande cidade. Então, pra gente no começo, assim, foi um grande desafio. A cidade tem quase 9 mil habitantes, são bem pequenininha, né, com suas limitações. Então, foi realmente essa nossa trajetória até chegar aqui, né? Cara, que incrível, muito legal, né, saber que Deus... A forma que Deus age, né? Isso. De um descrente, ele levar para tanto canto, e aí agora pastorear em Tarrafas. Isso é o poder do nosso Deus. Graças a Deus por tudo isso, né? Colocar a gente capacitada em vários lugares. A gente brinca muito aqui que a gente tem muito pedido de convite, né? Para vir para cá, e a gente não traz convidado sempre. Muitos episódios somos eu e o pastor Murilo, né? Às vezes tem o Bruno que nos ajuda, o presbítero Edivan também, mas não são tantos convidados porque a gente quer bom conteúdo, e bom conteúdo é com gente boa. Não dá para fazer conteúdo com gente ruim, não é? E é por isso também que o senhor está aqui, porque é muito interessante perceber essa história do senhor. E quem acompanha e quem não acompanha, tiver Instagram, salvo engano, é @ o Matheus Almeida, não é isso? Isso, é. Matheus com 2 T's. Sem H. Sem H, Isso. Muito bem. Foi um erro no cartório, viu? Não foi intencional, não. Muito bem, podem seguir lá, ele posta bastante coisa também. Eu tenho acompanhado, né, o seu trabalho, e Deus é bom, Deus abençoe a igreja lá de Tarrafas. Temos já um convite aí para fazer, vai ter um movimento bem bom lá, não é? Já a gente faz o convite aí, então a turma aí fica ligada. A gente quer passar agora, pastor, para o nosso tema, né? Conhecendo um pouquinho mais do Senhor. Como eu disse, daria um episódio aqui. Mas conhecendo um pouquinho mais do Senhor, a gente tem algumas perguntas para fazer que são muito boas. E antes de a gente começar, eu quero passar só para os nossos patrocinadores, mas a gente vai começar dizendo ou perguntando qual é o maior desafio do ID. O que é que falta para que nós possamos evangelizar mais? O senhor vai já responder. Deixa eu dar logo uma moral aqui para os nossos patrocinadores. É a turma que tira do próprio bolso, como a gente sempre fala, né, para fazer com que isso aqui exista, né? Tudo tem custo, e os patrocinadores são aqueles que apoiam o projeto e que estão aqui conosco. Então, já o pastor responde, mas Miguel, eu quero falar dos nossos 3 blocos logo, tá bom? Se você puder soltar aí. 1, 2 e 3, por favor. É o tempo que o pastor bebe uma aguinha e a gente começa as perguntas propriamente ditas. Muito bem, quero começar falando do meu amigo Lucas Tecnoelétrica. Serviços de instalações elétricas e residenciais. Ele trabalha na sua casa e no seu comércio, tá certo? Executa a sua obra de acordo com as normas técnicas e garante segurança e funcionamento adequado da sua instalação elétrica. É verdade, inclusive, terça-feira ele estava lá em casa me ajeitando lá, que o negócio deu um problema, não foi, Lucas? Seja para a sua casa ou para o seu negócio, você vai falar com ele pelo 9810-1155 ou @Lucas Tecnocontato. Economia com proteção e segurança é com meu querido irmão Lucas. Deus abençoe, viu, Lucas? Seguir falando da Clínica Ágape.
Seu sorriso merece o melhor cuidado e a doutora Berta Alexandre está pronta para transformar sua saúde bucal com atendimento de excelência. Agende ainda hoje a sua consulta e o seu sorriso estará em boas mãos. Você vai falar com a minha querida amiga doutora Berta pelo 889-9716-4858. Você já marca a sua consulta e o seu sorriso vai estar em boas mãos, tá certo? Deus abençoe a Clínica Ágape e a minha querida amiga doutora Berta Alexandre. Falar agora da Ótica Amorim, do meu querido amigo também, presbítero Mardônio. Você sabe que já chegou na nossa cidade, não só em Várzea Alegre, mas no Cedro também, a Óptica Amorim. Óculos de grau, óculos solar, relógios, acessórios, consertos, transferências de lentes. Você sabe que é tudo com muita qualidade, excelência no serviço e a loja linda, tá? Você vai falar com eles pelo 889-8872-3927 ou então vai seguir pelo @óptica_amorim.va. Aqui em Várzea Alegre, eles estão na rua Dr. Leandro Correia, número 109, no centro de Várzea Alegre. Mardônio, Deus abençoe o Francisco, a Maria, a turma toda aí, tá certo? Agora falar da minha amiga Cicinha, da Xericô. Você sabe que a Xericô já tem 19 anos de mercado e ela é a pioneira no que faz e, claro, com o atendimento que você já conhece, que é o melhor da cidade. Produtos das melhores marcas em perfumaria, presentes, roupas. Então, você está querendo dar aquele presente, você está querendo trocar aí boa parte do seu guarda-roupa. Eu sei que a turma gosta, a mulherada gosta. Então, fale com a nossa amiga Cicinha, porque ela é especialista, tá? 889-98470086, 83, ou então vá na rua Coronel Pimpim, número 5, no centro aqui de Várzea Alegre. Eu tenho certeza que você vai adorar o atendimento e tudo que ela tem para te oferecer, tá bom? Falar agora da Casa e Companhia, da minha amiga Shirlene, que certamente deve estar aí dando boa noite dela, como sempre. Você vai transformar a sua casa com a Casa e Companhia. Você sabe que lá você encontra móveis, eletrodomésticos, celulares, tudo com aquelas condições imperdíveis, ofertas especiais, facilidade no pagamento e a entrega mais rápida de Várzea Alegre. Eu garanto isso porque, pelo menos comigo, sempre foi assim, hein? Tudo isso para você conferir. Vai lá, faz a visita na Casa e Companhia, ali no centro da cidade, a loja é enorme, ou então pelo 889-9622-4841, tá aí na sua tela. Fale com minha amiga Shirlene, eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendida. Tudo que você precisa para a sua casa, você vai encontrar na Casa e Companhia. Ó, esse é o horário da fome, né? Então, se tá com fome, você quer algo delicioso, é na Recheios, tá certo? Vai pegar seu celular aí, vai 889-9624-9838, vai pedir o cardápio e seja para qual for o momento, a Recheios tem o sabor certo que combina com a sua fome. Lanchonete, pizzaria, pastelaria, tudo em um só lugar com o cardápio recheado de opções irresistíveis e na segunda-feira eles estão funcionando, tá certo? Então, pede aí o que você está desejando na Recheios. Tenho certeza que minha amiga Célia vai te atender da melhor maneira possível, tá bom? Deus abençoe a Recheios. Falar ainda da Shalom Graph Paper. Você sabe que a gente faz parte da sua vida, desde aquela caneta simples até a fachada para o seu negócio. Você está precisando de alguma coisa? Olha, a Shalom Graph Paper é o destino certo, porque lá você encontra papelaria, que oferece linha completa de materiais de alta qualidade, gráfica, que traz o melhor em impressões personalizadas, e não para por aí. O nosso setor geek, você encontra itens incríveis para fãs de tecnologia, quadrinhos, games, e ainda temos o nosso novo setor de livros e atividades infantis para tirar a turminha da tela, tá certo? Venha descobrir esse mundo de possibilidades. @Shalom_Graph Paper ou então 889-9908-3939, facinho, 9908-3939. Deus abençoe a Shalom Graph Paper. E para terminar, falar do nosso querido irmão, artista e diácono, Bruno Soares. Você está precisando dar uma turbinada aí nas suas redes sociais? Fala aí, manda seu orçamento para o 889-9239-4937 ou então siga @brunodesigner.psd e eu tenho certeza que você vai estar em boas mãos porque o homem se garante. Ele quem faz todas as artes aqui do nosso podcast. Deus abençoe, viu, Brunão? Muito bem, recado dado. Água bebida, né, pastor? Então, vamos lá. Eu estava conversando aqui com o pastor, rapaz, que ele não é fã de café. Olha aí, rapaz, isso é um pecado terrível. Eu gosto demais de café, mas num calor desse, né, pastor? A água não dá, resolve, né? Não dá, tá muito quente. Muito bem. Pastor, vamos começar propriamente no nosso tema, né? A gente conhecer um pouquinho mais do Senhor e
eu queria tirar, claro, algumas dúvidas pertinentes ao nosso tema aqui. No seu entendimento, pastor, o que é que o senhor entende que é o maior desafio para a gente cumprir o ID, né? O que é que falta para a gente evangelizar mais? Talvez o nosso meio mais reformado, talvez tenha essa pecha de que evangeliza pouco. E o que é que falta, de repente, para a gente evangelizar mais, na sua visão? Eu acredito que uma das formas que a gente pode contornar esse problema, né, essa situação, é principalmente trabalhando com a mobilização e a conscientização nas igrejas locais. Eu acredito que parte do problema é, de fato, o desconhecimento, né? As pessoas, primeiro, elas não sabem, às vezes, da grande necessidade, né? Elas não conseguem compreender que se faz necessário, né, ter uma vida de evangelismo, né, estar engajado nos ministérios da igreja vai contribuir para que essa missão possa acontecer. Plantação de igrejas saudáveis, né, talvez, como eu falei, né, no início, ter a experiência fora dessa realidade, né, aqui, porque, querendo ou não, né, pelo menos na realidade de grandes cidades do nosso país, as nossas grandes cidades, elas estão já, graças a Deus, muito bem saturadas do evangelho. E aqui eu não estou querendo dizer que não é mais necessário plantar novas igrejas. Não, pelo contrário. Mas a gente tem já grandes cidades com muito evangelho, né? Sim. Só que em outros lugares do mundo e até dentro do nosso país, a gente ainda vive realidades de lugares que não tem igrejas. Totalmente desprezados. Exatamente. Assim, totalmente... E muitos das pessoas que estão dentro de nossas igrejas não sabem disso, né? Não sabem das estatísticas, mas também elas nunca tiveram aquele contato real no campo, né? E por isso que, como a gente estava falando no início, talvez viagens missionárias de curto prazo, né? Até dentro do nosso país, dentro do nosso estado também, elas podem ajudar as pessoas a despertar para essa consciência. Eu acredito que um dos maiores problemas e obstáculos seria esse, primeiro, o desconhecimento, e depois a falta de interesse, né? Sim. Então, assim, e aí a gente entra no âmbito que só Deus pode fazer isso, né? Somente às o vezes Senhor. O comodismo, né? Às vezes, exato. a gente falou esses dias aqui sobre, o pastor Murilo até exemplificou bem, falando sobre o templo, né? O que alguns chamam de templo, a gente chama de salão de culto, não é? E falando assim, olha, não tem problema uma igreja ter ar-condicionado, ainda mais num calor desse, né? Com certeza. Não tem problema a cadeira da igreja ter algum conforto. Sim. Não tem problema o som ser bom, a gente estava conversando antes de entrar ao vivo sobre isso, né? O que não pode ser é que isso seja o objetivo do culto. Eu vou para a igreja porque lá a cadeira é confortável. Eu vou para a igreja porque lá o clima é bom. Não, o objetivo final do culto não é esse. Então, de repente, falta esse estalozinho na cabeça, pastor? Eu até assisti vocês falando sobre isso, eu vi. E de fato eu acho que é isso, talvez muito senso de prioridades também, né? A gente acaba tendo tempo, né, para muitas coisas e coisas que são importantes. Eu acho que o grande desafio talvez seria esse, como a gente poder conciliar coisas que elas são sim importantes. No entanto, há uma missão, né? Há uma missão para a igreja e, consequentemente, uma missão para nós como crentes individuais, que a gente precisa encontrar não somente tempo, interesse e disposição para isso. Onde, às vezes, eu sinto isso, né? Que a gente está muito envolvido com coisas que são boas, né? A gente está estudando, a gente está trabalhando, estamos levando as crianças na escola, estamos indo ao supermercado, estamos visitando os nossos familiares. No entanto, não se sobra tempo para realizar aquilo que é o que é mais importante. Aquilo que, de fato, vai gerar um impacto na eternidade. Então, eu creio que seria, de fato, a falta de interesse e como a gente ajustar as nossas prioridades. Porque a gente não vai ter tempo para fazer tudo, né? E, de fato, a missão ela precisa ser sacrificial. A gente precisa tirar recurso de um lugar onde vai fazer falta. A gente precisa tirar tempo de onde vai fazer falta, porque Deus não chama a gente desocupada. Isso mesmo. Ele chama a gente que de fato está trabalhando. Então a gente precisa entender que há um âmbito sacrificial no meio desse negócio. E eu sinto que parece que as pessoas não lidam muito com isso. Elas estão mais preocupadas com outras coisas que são boas também, mas que no senso de prioridades o reino de Deus acaba ficando de forma secundária, infelizmente. Pastor Murilo falou, acho que
quase 2 meses, talvez, sobre isso, nas nossas EBDs. Os irmãos da igreja vão lembrar bem o guarda-chuvinha de Kuyper, de Abraham Kuyper, em que ele... A ideia que se tinha é que você tem as bolhas da sua vida ali, ou as gavetas, como queira chamar, né? E que assim, aqui tá a bolha do meu trabalho, aqui tá a bolha dos meus estudos, aqui tá a bolha do meu casamento, né? Dos meus filhos, e da igreja tá aqui. Enquanto a cosmovisão cristã deve ser, não, tudo isso está dentro da mesma bolha, que é a bolha da cosmovisão cristã. Assim, tudo isso é para a glória de Deus. Então, eu estudo para a glória de Deus. Eu trabalho para a glória de Deus. E o senhor falou muito bem, é preciso encontrar, eu não sei se a palavra certa é equilíbrio, mas é preciso despertar que para eu servir, o chamado que Deus tem para mim, que pode ser missões, mas pode ser outra coisa. Mas para eu servir, eu preciso despertar e saber que eu vou ter que fazer algum sacrifício. Não adianta a gente esperar, pelo menos essa é a minha visão, não sei se o senhor compartilha disso. Não adianta eu esperar a minha vida estar perfeita para eu começar a servir. Isso nunca vai acontecer. Quando eu tiver tempo, eu faço. Então, o caminho está invertido, não é isso? Nunca vai acontecer, porque sempre a gente vai ter esses, vamos colocar assim, os obstáculos normais da vida, né? Então, a vida nunca vai estar tranquila o suficiente para que a gente possa ter tempo para servir a Deus. Não, a gente vai servir ao Senhor em meio às adversidades da vida e é assim que as coisas precisam acontecer, né? Acho que você comentou aí, né, sobre a questão de que a gente tem um recorte da realidade, né? De que parece que nós, como reformados, a gente tem uma dificuldade. Eu não sei se essa é a sua impressão, né? Mas... Essa não é a minha impressão, porque como eu estou dentro quase minha vida toda no meio reformado, mas eu sei que falam muito de nós isso. Sim, né? sim. Eu acho que o senhor já deve ter ouvido de alguma coisa isso, também. Transitei já em muitos ambientes e acaba que a gente tem essa impressão. Sim. Quando a gente participa de agências missionárias, ou então a gente percebe que, no recorte da realidade que eu tenho, claro, né? O número de reformados, eles são bem menor do que comparado a talvez outras denominações, né, e linhas teológicas. E a gente, pelo menos esse é o recorte que eu tenho, né, que às vezes a gente tá ali se preparando, e isso é muito importante, no entanto, parece que a gente esquece de que falta também uma prática, né, assim, de, evangelismo, a gente cansou lá na igreja, a gente recebeu já alguns grupos, né, de igrejas, de jovens, e eu faço, às vezes, capacitação de evangelismo nas igrejas, né, e não foi 1 ano nem 2, mas várias vezes, você chega nas igrejas, não só igrejas presbiterianas, mas também batistas mais tradicionais, né, mais de linha calvinista, e as pessoas, elas sabem muito, né? Elas conhecem muito a escritura, mas quando parte ali, então vamos fazer um evangelismo, né? Como é que você aborda alguém? Cara, as pessoas travam, entendeu? Elas não sabem o que dizer. Tá, pastor, mas e se a pessoa perguntar e eu não souber responder? Não, gente, não é assim, sabe? Tem que ser mais natural, né? Então, dá para perceber, né, nos ambientes que eu percorri, que há essa dificuldade em como colocar em prática todo esse conhecimento bíblico que a gente tem, né? Então, essa é a impressão que eu tenho. E é um desafio, realmente, você estudar e se comprometer com o estudo ali. E eu acho que a linha reformada entende muito essa necessidade do estudo, do bom preparo. Sim. E filtrar tudo isso para você entregar para alguém que não sabe, que talvez não queira, não é? E como é que você faz isso? Realmente não é simples, mas é algo que a gente precisa urgentemente, cada vez mais, arregaçar as mangas e fazer isso. A gente teve na nossa igreja agora um mês de missões, não é? E foi inclusive muito bom. Vocês fizeram no mês de agosto? Sim. Geralmente a IPB isso. faz no mês de agosto, né? E foi muito bom, assim, a gente teve, inclusive a última EBD do mês, salvo engano, a gente fez totalmente dedicada a isso, foi até uma EBD especial, sala única e tal, foi muito bacana, a gente aprendeu até sobre outras localidades. Sim. Muito, muito bacana a gente ver essa realidade, ver que já há o despertamento, o que é uma coisa muito boa, mas por isso que a gente está conversando sobre isso, há a necessidade urgente de nós, inclusive nós que estamos no sertão, né, de evangelizarmos ainda mais. Então não dá pra gente ser crente só de igreja. Okay? Exato. Então o que me deixa assim mais triste nessa situação é que quando a gente olha para o movimento reformado histórico, né, Sim. a gente percebe que a maior parte das missões protestantes, elas foram feitas por reformados no início.
Sim. Então a gente pega o William Carey, a Adoniran Judson, o próprio Calvino, né? Então, assim, muitos, o Jonathan Edwards, né? Voetius. Então, todos esses expoentes, né? Que todo mundo que trabalha com missões, com história de missões conhece, todos esses eram reformados. Então, a gente vai percebendo, né, e percebe pela história do movimento reformado que o nosso movimento era estritamente missionário. Isso mesmo. Então, algo aconteceu, né, durante essas passagens de séculos que a gente foi perdendo esse vigor. Quando a gente olha para a nossa região, principalmente aqui onde nós estamos inseridos, sei lá, a gente percebe, olha a quantidade pequena que temos, né, irrisória de igrejas reformadas na nossa região. Sim. Quando o desafio hoje, né, do sertão não é apenas as grandes cidades, né? No nosso caso aqui a gente tem, sei lá, Juazeiro do Norte, temos grandes cidades que elas têm até uma certa presença evangélica. Mas hoje o grande desafio missionário são as pequenas cidades, os pequenos povoados, a zona rural, que dizem os estudiosos e as estatísticas que é quase 1% de crentes nessas regiões, né? Então, assim, poxa, a gente poderia fazer mais. Sim, a gente faz muito, até como Igreja Presbiteriana do Brasil, nós fazemos muito, mas nós poderíamos fazer ainda mais. Imagina aí se uma igreja, pelo menos de uma capital, pelo menos uma, adotasse uma igreja do sertão, né? Imagina o quanto nós não poderíamos fazer, né? O quanto se ganharia com isso, realmente. É um grande desafio que a gente precisa enfrentar por meio, principalmente, de mobilização. Então, isso precisa ser colocado em tela, né? As pessoas precisam saber o que está acontecendo para que a mudança possa acontecer, né? Acho que esse vigor missionário, ele precisa ser redescoberto. Isso é muito importante. A gente, no nosso encontro de casais, nós estamos vendo um livro, Quando Pecadores Dizem Sim, do Dave Harvey. E ele cita R.C. Sproul nesse livro. E ele diz que, citando o R.C. Sproul, que ele diz que todos nós somos teólogos. A questão é se nós somos bons ou maus teólogos. Porque eu tenho que ser teólogo no casamento para minha esposa e minha esposa para comigo e na vida cotidiana. E talvez, levando um pouquinho mais para frente, eu diria que todos nós somos, de alguma maneira, evangelistas. A questão é se nós somos bons ou maus. Porque se eu sou cristão e não falo de Cristo aonde eu vou, ou não... se costuma dizer assim, exalar o perfume de Cristo, né? Se as pessoas não sabem que eu sou cristão, nem sabem, então tem uma coisa muito errada. É um evangelho, talvez, muito de domingo. Reducionista, né? Exatamente. Que fique só ali, aí a gente volta pro guarda-chuvinha de Kuiper, né? Que fique só no domingo ali. Eu sou cristão aqui, mas aqui fora eu não sou, e é um bom alerta, pastor. E aí, nesse ID, a gente vai e evangeliza. Existe algum sinal de que a pessoa entendeu o que é o evangelho? O senhor que tem experiência com isso, de repente está despertando uma turma aí que vai... Rapaz, legal, vamos montar aqui um grupo de evangelismo, vamos sair na cidade, vamos começar e tal. Existe algum sinal que, rapaz, essa pessoa entendeu? Essa pessoa compreendeu, né? Compreendeu. Como é que o senhor conta aí pra gente? O que é que a gente percebe disso? Geralmente, né, quando a gente pensa sobre evangelismo, quando a gente pensa sobre discipulado, geralmente, né, dentro da nossa denominação e também, né, em igrejas reformadas de forma geral, a gente tem a tendência de entender evangelismo e principalmente discipulado apenas como conteúdo, sabe? Um conteúdo formal. Eu não sei se faz sentido para você, mas geralmente a gente vê assim, alguém se converteu, aí vai ser batizado, vai se tornar membro da igreja, aí passa para uma classe, né, de discipulado, que a gente chama de classe de catecúmenos. Isso mesmo. Mas muitas igrejas conhecem como classe de discipulado. E aí é como se a visão do discipulado ela fosse reduzida àquelas aulas. Sim. Certo? Então a pessoa, ela é batizada, ela se torna membro e aí pronto, acabou o discipulado. E a ideia não é essa. Quando a gente olha para a Escritura, quando nós olhamos para os evangelhos, né, as narrativas de Jesus, a gente percebe que o evangelismo e o discipulado ele é totalmente relacional. Então, na proposta do meu e-book, né, que escrevi aí há um tempo atrás, mais de caráter introdutório, a minha proposta não é que as pessoas possam... Primeiro, elas tiveram a consciência da necessidade, geralmente, vamos fazer um grupo de evangelismo. É válido, né? Mas a minha proposta não é essa. A minha proposta seria, ao invés da gente ter grupos de evangelismo, que a gente pode, de forma inconsciente, departamentalizar a missão e o evangelismo somente para algumas pessoas, porque
porque essa foi a minha realidade de experiência. Sim. Estive em movimentos onde tinha um grupo de evangelismo e acabava que o evangelismo parece que era feito apenas por aquele grupo, naquele dia da semana. E a igreja, ela acabava ficando indiferente. Entendi. Ah, você quer evangelizar? Então tem que ir para aquele grupo, fazer daquela forma, né? Então a nossa proposta é que o evangelismo, né, até o nome do e-book, evangelismo cultural, ele se torne uma cultura da igreja. Sim. Então a gente, como liderança, a gente precisa fomentar esse tipo de visão a fim de que seja não apenas uma atividade de um departamento, mas que seja o respirar das pessoas, né? Sim. Então todas as atividades locais de nossas igrejas, elas podem ter um caráter evangelístico. Afinal de contas, é para isso que a igreja existe, né? Para que ela possa capacitar, né? Acho que Efésios 4, né? Diz que os pastores, eles são levantados para que os membros possam ser capacitados para a obra do ministério. Então, não somos, né? Tem gente que pensa isso. Ah, isso é obra do pastor, porque ele é profissional. Até eu brinco com os irmãos lá da igreja, né? Irmãos, eu não sou funcionário, né? E me perdoem aqui. Parece que é como se o pastor fosse o dono da bodega. Sim. Como é o dono da bodega? Ele vai, ele compra as coisas, ele vende, ele tá no balcão, ele coloca o preço. Então, assim, é como se fosse um funcionário, uma única pessoa trabalhando. Mas não. A obra do ministério é uma obra de todos os crentes, como você falou, né? Perfeito. Todo mundo, de alguma forma, é um missionário, é um evangelista. E isso precisa estar na visão da igreja como uma cultura. Então, as pessoas precisam entender isso e, pela pouca experiência que eu tenho, grandes mudanças nas igrejas acontecem por meio da liderança. A liderança vai dizendo, irmãos, a gente vai caminhar por esse lado. Sim. E aí as coisas vão acontecendo, né? Não dá para ser de baixo para cima, né? Mas tem que ser realmente a liderança trazendo essa capacitação e essa mobilização. Tem gente que acha que missão é só ir lá para Guiné-Bissau e para outros lugares da África e tudo. E não é. Inclusive, o evangelismo não é só isso também. Como também o evangelismo não é só entregar panfleto nas casas, botar ali na brechinha ou entregar para quem está sentado na calçada. O evangelho é vida, né, pastor? Tudo que você faz é girar em torno do evangelho. Eu nunca contei essa história aqui. Aproveito para contar em primeira mão. Exclusiva, né? A gente tava montando uma fachada para um cliente e eu tava com um freelancer, né? Um trabalhador só para aquele momento. E aí ele me reclamando, ele deu umas atrasadas e eu chamei ele e tal, e ele reclamando e disse, cara, eu tô com uns problemas. A mulher me deixou e, olha, eu tô perdido, eu entrei no começo de depressão aqui e me perdoe aí e tal, não sei o quê. E aí eu disse, não, pera ainda, vamos parar aqui que eu quero conversar agora contigo. Eu realmente acho que isso é mais importante. A fachada, a gente fala com o cliente e diz, vai demorar um diazinho a mais, mas eu preciso resolver isso aqui. Conversei com ele, ele disse, cara, falei da igreja, do evangelho e tal, ele disse, olha, orem lá por mim na igreja. Eu disse, não, pode deixar. Eu vou orar em casa e nós vamos orar na igreja. Mas vamos para a igreja. Que lá você ora com a gente, rapaz. Melhor e tudo mais. Ele nos visitou algumas vezes e de vez em quando ele não ficou indo para a igreja, mas de vez em quando ele chega e sempre que ele chega ele quer ter uns minutinhos para desabafar, sabe? Uns minutinhos para conversar sobre a vida e tal. Graças a Deus a vida dele melhorou, saiu da depressão e tal. Mas o que é que eu quero dizer com esse exemplo pequenininho? É que nós, crentes em Jesus, a gente tem que estar pronto para falar do evangelho toda hora. Toda hora, no trabalho, na escola, fazendo um serviço aqui, não é? É caminhando, enfim, toda hora, nas nossas redes sociais. Toda hora a gente precisa falar do evangelho. Isso faz parte das missões, da nossa missão, né, pastor? Existem diversas formas, né, da gente se envolver com o evangelismo, com missões de forma geral. Tem até um gráfico bem conhecido, acho que é do Instituto Haggai, que geralmente as pessoas utilizam muito, né? Não tenho aqui os dados de cabeça, mas quem quiser olhar na internet dá para ver rapidinho. E aí mostra aqueles gráficos de pizza, sabe? Fatia de pizza. Sim. E mostra assim, mais ou menos assim, como que as pessoas chegaram até conhecer Jesus. Ai, que legal. E aí tem lá, sei lá, por meio do rádio, por meio da TV, na época não tinha internet, por isso que eu acho que não tá lá, por meio de sermões, né, aconselhamento pastoral. E aí o que chama a nossa atenção é que todos esses métodos, que são válidos também, sei lá, 1, 2, 3% das pessoas se converteram, né, através desses métodos. Aí a maior parte da pizza, né, da fatia lá,
que as pessoas conheceram Jesus por meio de familiares ou amigos. Então a gente não precisa inventar a roda, sabe? Desde sempre o evangelho foi transmitido de geração após geração. A gente vê isso no Antigo Testamento. Sim. Nós vemos no Novo Testamento também, ou seja, pessoas falando por meio da sua vida, por meio da mensagem. Então a gente não precisa inventar. Sim. Eu não estou falando que não sou contra, tanto que a gente está aqui, né, Sim, com esse sim. propósito. Mas que se os outros métodos, eles existem, eles não podem substituir aquilo que é relacional, aquilo que é orgânico, que é o relacionamento entre as pessoas. E parece que é disso que a gente tem medo, sabe? Da gente poder fazer isso como você fez. A gente fica assim... Tem gente que pensa assim, e se a pessoa for perguntar e eu não souber responder, né? Tem muito essa questão. Quando a gente fala de evangelismo Exato. na rua, muita gente vê, mas eu E não se me sei. perguntar, é só você dizer assim, não sei. É isso, Boa. Você não precisa saber de tudo. Sim. Você diz, eu não sei, mas eu vou pesquisar. Tem gente que liga, vou ligar pro meu pastor e tal. Cara, nem sempre vai dar pra ligar pro pastor. Nem sempre a gente vai estar disponível pra responder aquela dúvida ali, não é? Excelente deixa pra você marcar um segundo encontro, né? Eu não sei, mas eu vou pesquisar direitinho. Vamos marcar pra eu vir aqui conversar com o senhor sobre isso? Marca o segundo encontro, rapaz. Exatamente. Aí você já engata ali uma sequência de estudos, por exemplo. Então, você tá com dúvida nisso? Vamos estudar temas específicos, né? Vamos estudar, sei lá, o Evangelho de Marcos, né? Que seria interessante para um novo convertido. Então, as possibilidades, elas são inúmeras, né? Às vezes a gente, de fato, se acovarda, né? Muita gente se acovarda nesse sentido. Eu não sei. Eu não sei o que dizer, ou eu tenho vergonha, né? Ou eu sou tímido, né? Mas nenhuma dessas desculpas, elas são válidas, né? Quando a gente considera que aquilo que Cristo fez por nós, o sacrifício de Jesus, a gente se cansa de falar isso. É a mensagem que mudou minha vida, é aquilo que é mais importante. Poxa, mas será que é mesmo, né? Como é que você prova isso, né? Eu acho que o Mark Dever, no livro dele, O Evangelho e a Evangelização, ele fala mais ou menos isso, né? Que nós, como cristãos, a gente diz que tem a mensagem que mudou o mundo, que mudou a nossa vida, mas a gente é lento em transmitir essa mensagem, né? Então, será que realmente é tão importante para nós assim, né? Então, acho que é uma coisa pra gente pensar. Perfeito. O pastor falou que ele citou o e-book que o senhor escreveu, não foi, pastor? Se Miguel puder colocar aí na tela, Miguel, se tiver no jeito, porque o pastor pode aproveitar, inclusive, e falar do e-book que ele escreveu. Pronto, tá aí. Pastor, fica à vontade para dizer como é que a turma encontra, como é que o pessoal faz para ter acesso. Tenho certeza que é um material muito bom, não li ainda, mas o farei. E diga aí para a turma como é que o pessoal encontra. Tá, gente, é rapidinho. Você vai no site da Amazon, tá disponível lá o e-book. Para quem assina o Kindle, né? Tem um catálogo lá de livros gratuitos, está inserido lá o livro. É um livro de caráter introdutório, então é basicamente isso que a gente está conversando aqui, sobre a nossa proposta de trazer o evangelismo como algo cultural na igreja e não apenas dentro de grupos. E aí eu vou defender o quanto isso é importante, o quanto que, como tudo na vida cristã, o evangelismo ele também encontra o seu ápice na vida em comunidade. Então a gente pode fazer evangelismo pessoal sozinhos, mas a gente precisa também usar a igreja para isso. Então no e-book eu vou defender essa tese, que a igreja ela é essa ferramenta importantíssima, né, para que a gente possa ter uma vida de evangelismo. Perfeito, o recado tá dado. Quem se interessou, vale a pena, tá certo? Adquira aí o seu. E eu tenho certeza que essa é uma leitura edificante. Quem sabe você também não desperte para esse caminho, né? Que todo cristão deveria despertar sem dúvida alguma. Muito bem, pastor. Para a gente viver esse evangelho genuíno, né? A gente tá falando aqui do evangelho, tá falando que nossa vida deve ser para o evangelho, o nosso trabalho, o que a gente crê, não é? Enfim, os nossos dias. Mas para viver esse evangelho genuíno, turma que tá ouvindo a gente aí, o que é que o cristão deve esperar? O que é que o cristão deve esperar para a sua vida? O que é que o senhor me responderia? Se alguém chega lá no seu gabinete, pastor, eu quero viver esse evangelho. Quero ser crente de verdade. Eu quero ser. O que é que eu devo esperar para a minha vida? Dificuldades. Quando a gente olha, acho que é 2 Timóteo, Paulo ele escreve ao seu jovem discípulo, né? Falando mais ou menos assim, que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Né? Então, é inerente ao evangelho as dificuldades.
Porque nós vivemos em um mundo caído, em um mundo quebrado, em um mundo dominado pelo pecado. E a partir do momento que a gente se posiciona a favor da justiça, a favor da santidade, a favor daquilo que é bom e que glorifica a Deus, nós, consequentemente, vamos sofrer a oposição desse mundo. Então, viver o evangelho na sua integridade, né, vai fazer com que a gente sofra perseguição. Não somente no mundo, né, como a gente conhece, mas às vezes até dentro de nossas comunidades de fé, né? Então, assim, eu acho que é válido a gente não omitir essa realidade para as pessoas, né? De que, de fato, as dificuldades vão vir. No entanto, Jesus nos diz lá em Mateus, né? Final do livro de Mateus, que ele estaria conosco, né? Todos os dias até a consumação dos séculos. Então, algo que pode nos dar esperança, né, diante dessa realidade é que se a gente joga no time de Deus, ele vai estar conosco, né? Se a gente joga no time da justiça, daquilo que é certo, daquilo que glorifica ele, podemos ter a certeza de que, independente das dificuldades, o Senhor vai estar conosco, né, nos dando livramento. Então, eu acho que isso é o mais importante. Embora a gente espere que as coisas não serão fáceis, porque nos foi prometido isso, mas nos foi prometido também que ele estaria conosco nas dificuldades. Isso é o mais importante. Isso é o consolo do nosso coração, né? Saber que, embora passemos dificuldades aqui, ele não nos abandona. Isso realmente nos conforta, né? Nos ensina. Quero perguntar a você que está ouvindo a gente aí, qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Coloca aí se você evangelizou alguém recentemente ou se você faz muito tempo. Passe essa vergonha, coloque aí e diga que faz muito tempo. Qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Pastor, uma pergunta que não está aqui no roteiro. Enquanto o senhor falava, eu estava aqui pensando como é que a gente define o que é evangelismo. Eu sei que a gente já pegou um pouquinho sobre isso, né? A gente já pincelou aqui sobre isso. Mas para quem está em casa e alguém novo convertido, igual o senhor foi um dia, e está com sede de, pastor, eu quero evangelizar. Eu começo por onde? Como é que eu faço isso? Qual é o conselho que o senhor daria? Certo. Não é tão óbvio assim. Parece, né? A gente que está na igreja há muitos anos, ou pessoas que já nasceram na igreja, né? A gente pensa que é algo óbvio, mas não é. O evangelismo, ele acontece quando alguém consegue transmitir o evangelho na sua íntegra para outra pessoa. E quando a gente fala assim, a gente não está levando em consideração o tempo. Por exemplo, a gente consegue evangelizar completamente alguém em 1 hora, em meia hora, em 20 minutos, em 2 minutos, né? Então, isso aí, o tempo, ele não é tão necessário assim. Acontece que a maior parte das pessoas, elas estão realizando atividades que parecem ser evangelismo, mas não é. Eu vou explicar por quê. Não sei se é presente para ti, mas às vezes acontece que, por exemplo, às vezes eu vou conversar com alguém no Uber. Ou Sim. então, em uma situação que não tem muito tempo de você abrir uma Bíblia, sabe? Aquela conversa rápida e informal. Sim. Às vezes a gente consegue até chamar a atenção da pessoa, porque você não vai chegar assim, ei, Jesus morreu por você, não. Não é assim. Você vai entrar no assunto, dependendo daquela situação, você vai tentar ali pegar uma brecha. Uma brecha, um gancho para Sim. você entrar. E na maioria das vezes, a gente não tem tempo suficiente para poder explicar o evangelho de novo, na sua integridade, né? Por quê? Às vezes, e já passei muito por isso, às vezes a gente consegue ter apenas uma conversa espiritual com alguém. A gente consegue, às vezes, dar apenas recortes do evangelho. Falar um pouco sobre Deus. Sim. Aí assim, pelo menos para mim é muito fácil. Esse é um gancho que eu uso bastante, né? Olha, dica aí pro pessoal, dica aí. Pra mim funciona, né? Assim, falar muito sobre o pecado. Sim. Assim, como que o mundo tá hoje? Geralmente, todo mundo vai concordar que o mundo tá perdido, que o mundo tá difícil. Violência. E aí você pega aquele gancho ali pra explicar de onde veio isso tudo. Sim. Aí você vai, então, conectando, dependendo da conversa, pra graça, pra Jesus e etc. Aí o que eu tô querendo dizer é que, às vezes, a gente fica apenas no recorte. A gente fica no recorte apenas, fala um pouco sobre Jesus. Jesus te ama. Cara, isso não faz sentido pra quem não conhece o evangelho. Tá, ele me ama por quê? O que isso significa? Jesus morreu por você.
as pessoas não fazem ideia das implicações bíblicas e teológicas dessa afirmação. Simplesmente jogar essa expressão, você não evangelizou ninguém. Na maioria das vezes não impacta ninguém. Exato. Então, assim, não é que a mensagem perdeu o seu poder, não. A gente percebe lá em Romanos capítulo 1, diz isso, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o poder ainda está na mensagem. O que acontece é que, às vezes, a gente não consegue falar o evangelho na sua integridade. No e-book eu uso uma estratégia de um livro, acho que é da série 9 Marcas também, agora eu não me recordo muito, sim, mas diz mais ou menos assim, que o evangelismo ele acontece em 4 pontos. Então, assim, a nossa conversa evangelística, ela precisa ter esses 4 elementos. Se não existir, não houve evangelismo. Que elementos são esses? Deus, o pecado, né? O pecado, e a gente fala ali junto o homem, não, Deus, né? A criação, o pecado e o homem, Jesus e a resposta. Então, você precisa, naquela conversa de 5, 10, 2, 1 hora, você precisa explicar com bases bíblicas, se você puder, e é bom que você saiba até de cabeça alguns textos decorados. Nesse papo, nessa conversa, precisa haver esses 4 elementos, para que a pessoa entenda o plano de salvação de Deus, a metanarrativa da Escritura. Porque se isso não for apresentado, foi apenas recortes. E aí, por isso que às vezes não faz sentido dizer, Jesus morreu por você, e falar no sinal ali, entregar um panfleto. É válido, é claro que é válido, mas o melhor é a conversa. Sim. A transmissão ali daquela mensagem precisa acontecer de uma pessoa para outra. Perfeito. Usando esses 4 elementos, a gente vai evangelizar alguém na íntegra. Olha, muito legal. Com certeza, esse recorte dos 4 elementos será feito. Muito, muito interessante. Você vai pegando a prática com o tempo, sabe? Muito interessante, muito interessante. Para quem está começando, inclusive para a gente que já está mais tempo de igreja, não é? A barba ficando branca não deixa mentir, mas é interessante saber que existe uma forma... Existe uma metodologia. Uma metodologia. Exato. Perfeito. Pastor, o senhor está falando do evangelho, explicar o que é o evangelho, e aí uma pergunta interessante. O que é que nós devemos entender por evangelho genuíno? Isso significa que existe um evangelho que é distorcido? Uhum. Qual a sua visão sobre isso? De fato, quando Paulo fala lá, acho que é em Gálatas, né, no capítulo 1, se eu não me engano, ele está lidando com algumas questões e as questões são exatamente essas. Sim. De que há um evangelho que ele pregou. Sim. E ele diz assim, olha, eu fico surpreso, né, que vocês estão passando de forma tão rápida do verdadeiro evangelho para um outro evangelho. E aí, nos versículos subsequentes, ele vai explicando que esse outro evangelho não existe. É um falso evangelho. Então, desde o princípio, a gente percebe que há, de fato, um evangelho verdadeiro e aquele que não é verdadeiro. Então, aqueles, né? Porque o que vai surgindo, né? Exato, né? Que ele até fala, olha, se desse um anjo do céu, né? Exatamente. É anátema. E pregue alguma coisa fora do que temos pregado, exatamente. Esse seja anátema. 1 Coríntios 15 é um capítulo que eu gosto muito, né? Chamado de o capítulo da ressurreição. E Paulo começa dizendo assim, parafraseando aqui, trocando para as nossas palavras. Rapaz, como é que vocês estão crendo num negócio desse? Depois que a gente, e no que ele fala a gente, todos os que passaram ali no púlpito da igreja de Corinto, era um púlpito bom, inclusive, passou gente muito boa ali, né? Disse, a gente pregou isso e vocês agora estão acreditando que não existe ressurreição. Que eram os saduceus, né? Os saduceus se levantavam para dizer que não havia que os mortos não ressuscitavam. Então, se eles não ressuscitam, aí começa é vã a nossa fé, né? A sessão dos ICs, né? É vã a nossa fé, os que morreram com Cristo morreram em vão, tudo que a gente fez até hoje é em vão. Estamos em nossos pecados, exatamente, né? Nós somos eternamente perdedores, nunca vencedores, porque tudo que a gente crê, a base toda foi colocada ali para nada, né? Mas, aí ele conclui, mas de fato Cristo ressuscitou, né? Apontando para o verdadeiro evangelho, né? Enquanto existiam outros. Então é importante a turma que está ouvindo a gente aí, né? Saber que existe sim o verdadeiro evangelho. Eu já falei várias vezes aqui com o pastor, até com o presbítero Edivan. Há uma turma que gosta muito, viu, pastor? Eu não sei se o senhor tem conhecidos desse jeito, mas talvez aqui tem alguns, aqui em Vargas Alegre. Não, mas a gente assiste ou a gente consome isso para reter o que é bom. E aí eu digo muito, veja,
Não sei quem gosta de sopa, não sei se o senhor gosta de sopa, sua esposa gosta de sopa, mas tem lá uma sopa bem gostosa para tomar, de preferência num lugar frio, né? É uma sopa bem gostosa, rapaz, aquela sopa preferida sua. Maravilhosa ali. Mas aí tá no ponto que o senhor gosta, aí bota 2 gotinhas de veneno. Rapaz, o gosto não vai nem mudar. Não vai nem mudar. Mas aquela sopa presta. Tem como reter o que é bom? Então, assim, cuidado no que você consome, no tipo de evangelho que você está buscando, que você está atrás, com essa falsa expectativa de reter o que é bom, porque na maioria das vezes não tem o que é bom para reter. A procura deve ser o verdadeiro evangelho, né, pastor? Nós vivemos em um tempo onde parece que o negócio é assim, as igrejas elas estão oferecendo doutrinas como se fosse um buffet. Então aí as pessoas elas estão catando aquilo que elas querem. Elas vão catando, eu quero aquilo, e aí elas vão vivendo um mosaico, né? Um mosaico teológico, assim, e acaba sendo uma coisa extremamente esquisita, né? A gente tem também essas dificuldades, né? De que, eu escuto o pastor fulano do YouTube, né? Que tem aquela oração forte, que tem... Aí eu sempre digo, mas irmão, não seria melhor... A gente já não tem tantas opções, e louvado seja Deus por isso, né? Diversas opções que a gente tem na internet, gratuitas. A gente pode ouvir excelentes sermões, excelentes estudos bíblicos. Poxa, a gente já tem tanta gente boa aí. Pra que, então, ouvir alguém que de 100% você vai tirar 5 ou 10% de algo que realmente é bom e é válido pra sua vida? Não é possível que o irmão em questão já tenha exaurido e assistido todo o conteúdo. Não tem como. Não tem como. É porque ele tá procurando errado. Exato. Eu ouvi um podcast, né, essa semana. Eu consumo bastante esse tipo de conteúdo. E o pastor, até sobre debates, né? Ele tava pastor que fala muito sobre debates. E aí ele tava comentando com alguém o seguinte: olha, o assunto era sobre aqueles pastores mirins, né, que tem na internet. Sim. E aí ele falou uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. Ele disse assim: a turma tá batendo lá nos pastores mirins e tudo, né? Só que assim, tem que pensar naqueles que estão convidando e dando espaço para eles. O problema está nessas pessoas. Porque esses são adultos, são responsáveis, e eles sabem que esses pastores mirins, eles vão trazer audiência e vão fazer o circo todo. Exatamente. Então, essas pessoas que são o problema, que estão convidando, né? Então, eu acho que a gente precisa ter um senso crítico, né? Um olhar crítico diante da realidade e perceber que nem tudo é bom. Nem tudo é bom. Exatamente. E a gente tem diversas opções. Graças a Deus por isso, né? Eu tava comentando com a minha esposa antes de vir que dos choques que eu tive na Itália foi que eu tive muita dificuldade para encontrar uma igreja para congregar. Olha aí. Eu lembro que eu passei as minhas primeiras semanas sem ir ao culto porque eu não achava igreja nenhuma. Você acredita nisso? Rapaz... Assim, saindo de um país onde a gente está saturado do evangelho, né? Sim. De alguma forma, claro. Não do evangelho genuíno, mas a gente tem aí igrejas nas esquinas, né? A gente tem igrejas aí em muitos lugares. E aí eu fui para uma realidade onde eu não achava igreja de jeito nenhum. E eu lembro que a igreja que eu congreguei, que eu achei, foi simplesmente o seguinte, por meio do evangelismo. O irmão, ele estava no centro da cidade, num domingo, lá na cidade onde eu morava, o centro comercial, ele fechava. Sim. E aí ele virava o centro histórico. Aí fechava, não passava os carros e as vias ficavam bloqueadas apenas para pedestre. A gente andava e tudo. E aí ele fez uma mesa, tipo essa daqui, na rua, e se chamava, era Mesa do Testemunho. Acho que era assim, mais ou menos, a tradução. E aí ele colocava diversos literaturas evangelísticas. Sim. Tinha Bíblia, tinha DVD na época, né? Tinha várias coisas, testemunho de jogador de futebol, Kaká, tinha várias dessas coisas, né? Legal. E aí eu lembro que quando eu vi de longe aquilo, eu fiquei assim, surpreso. Nossa! E aí eu vi a Bíblia, foi a primeira vez que eu vi a Bíblia, né? Naquela língua. Aí eu cheguei assim, ei, quanto é que é? Eu querendo comprar, né? Ele, não, é de graça. Ele só falou isso. Aí eu, qualquer coisa que é de graça, aí ele, qualquer coisa. Eu fui peguei o DVD, peguei um monte de coisa, peguei livros, peguei a Bíblia. E aí, quando eu cheguei em casa, eu lembro como se fosse hoje, eu abri a Bíblia, aí tinha um cartão
Eu tenho até hoje em casa um cartão postal enorme. E ele era um mosaico de várias fotos dos membros da igreja em 3x4. As famílias, monte assim, o nome da igreja. Aí tinha um endereço, dizendo seja bem-vindo, telefone do pastor, QR Code, tá. Que legal. Caramba, aí eu fui na igreja no outro dia do culto, né? Sim. Então, assim, há realidades como essa, né? Realidades secularizadas, realidades onde as pessoas não estão nem aí pra religião, sabe? São realidades onde as pessoas não sabem, elas não têm ideia do que é um evangélico. Elas não têm ideia do que é a Bíblia, elas nunca leram a Bíblia. Então, assim, uma realidade de um país onde 1 ou 3% da população é protestante, as pessoas não têm ideia. Diferente daqui, onde a gente fala qualquer coisa da Bíblia, as pessoas têm um imaginário religioso popular do que é, né? A história da Bíblia e tal. Mas uma realidade como aquela é muito difícil. E aí me fez, assim, valorizar muito, sabe? De fato, o evangelho e o acesso que nós, como brasileiros, hoje, nós temos, né? De que, segundo as estatísticas, nós somos o segundo país que mais envia missionário. Só estamos perdendo para os Estados Unidos. Então, tamanha é a grandeza, né? E o potencial que o nosso país tem, né? Como um país evangelístico, né? Assim. Cara, muito interessante saber que você teve dificuldade para achar igreja, né? Assim, realmente, na nossa realidade, é difícil. Minha esposa aqui... As esposas da gente vêm, às vezes, com as perguntas difíceis, né? Quando a gente vai dormir, tá assistindo um filme e tal, alguma coisa ali que tá mais tranquila, elas saem com algumas perguntas difíceis. Não sei se na casa do senhor... Então, lá em casa rolam uns debates teológicos. E aí, minha esposa um dia perguntou assim, amor, se nós fôssemos para uma cidade em que não tivesse uma igreja presbiteriana. Eita, e aí? Como é que faria? Essa eu quero saber também. Aí a gente procuraria uma igreja que a gente chama de igreja co-irmã, né? Claro que meu coração, a gente costuma brincar, meu coração é presbiteriano, né? É verde. E aí, Miguelzinho tá dizendo aqui, ia para um batista, porque ele é batista. Aí... E provavelmente ia para um batista mesmo, viu, Miguel? Olha, ia para os primos. Pois é, a gente procura isso. Aí ela vai dificultando. E se não tivesse uma batista? Disse, olha, aí de repente tivesse uma Assembleia de Deus, a gente iria também, não tem nenhum problema, são nossos irmãos em Cristo. Claro, acharia o estilo de culto diferente, pontos doutrinários diferentes, mas não iria causar confusão. Sim. Eu acho melhor do que ficar sem igreja e tal. Se não tivesse a Assembleia de Deus, eu disse, amor, nós vamos assistir o filme, você vai ficar... Porque não... Vamos parar por aqui. Mas são realidades que existem, né? Isso. E quando a gente para pensar aqui, olha, eu tô na cidade do interior do Ceará, tem 2 igrejas presbiterianas, tem Igreja Batista Regular, a Assembleia de Deus, que inclusive conheço, pessoal sério e tudo mais. De Fortaleza, onde eu vim, onde o senhor também veio, também temos várias, né? E... Tem para todo gosto. Exatamente. E se deparar num lugar sem igreja alguma, que você fique rodando para saber se tem alguém reunido, é realmente interessante, mas isso é um fenômeno que está acontecendo na Europa, né? A gente vê muitos lugares, muitas igrejas, inclusive lindíssimas, virando restaurante, biblioteca, discoteca, essas coisas. E de repente o caminho vai ser o inverso, né? A gente que vai... A gente até já está enviando, né, alguns missionários para esses países que nos trouxeram o evangelho reformado, né? Então, assim, tamanho é a mudança de paradigma, né? Que a gente tem vivido. Quando eu fui para essa igreja na Itália, eu já estava vivendo meu processo de mudança, né? Para a fé reformada, mas eu congreguei numa igreja que era mais de uma linha carismática. Mas é porque não tinha opções, entendeu? Então, assim, as igrejas reformadas que tinham lá na época já eram igrejas liberais. Então, a Itália não viveu a reforma como alguns países na Europa viveram. Assim, tiveram alguns movimentos e tudo, mas infelizmente grande parte desses movimentos hoje eles são liberais. Então as igrejas que são reformadas, elas são hoje que existem, são plantadas, são recentes. Então são igrejas que missionários chegaram dos Estados Unidos e outros lugares, né? Então eu me submeti, entre aspas, né, a doutrina, né, dessa igreja que eu encontrei, mas foi um tempo maravilhoso, né? Eu lembro que eu tive uma experiência assim, tão legal com Deus. No primeiro dia que eu cheguei lá, eu já estava muito tempo sem congregar, porque eu não achava igreja, né? E eu cheguei nesse domingo, era domingo de manhã. E a igreja, ela se reunia embaixo de um banco, né? Tinha um banco em cima, aí você descia meio que o subsolo e tinha o salão de culto, algumas salas, né? Era embaixo, assim. Cara, eu lembro que eu cheguei e aí de longe eu comecei a ouvir o louvor, né? Ah, que bom. E na época que eu cheguei lá, eu não falava ainda o idioma, sabe? Assim, eu não entendia muito bem.
Mas quando eu entrei, assim, na igreja, né? Tinha uma pessoa me esperando, né? Eu liguei pro pastor, só que eu não entendia nada, sabe? Sim. O pastor falou algumas coisas, só entendi o endereço. Fui bater lá. Quando abriu a porta, assim, de vidro, eu lembro como se fosse hoje. Aí tava tocando aquela música, Canção do Apocalipse, né? Em italiano, né? E aí, como eu entendia pouco, mas eu sabia que música era, né? Sim. Eu me senti abraçado ali, sabe? Sei. Naquele ambiente. De fato, tendo a experiência que Deus tem filhos em todos os lugares. Isso. E que jamais você tá sozinho. Aquele ambiente ali se tornou tão casa ali pra mim naquele momento, apesar de eu não conhecer ninguém, apesar de estar em outra cultura, apesar de não entender a língua, apesar de ninguém entender o que eu falava, mas quando eu cheguei lá, eu vi o sermão, né, com as minhas limitações, né, mas naquele momento do louvor ali, as pessoas me recebendo com um sorriso e tal, entenderam que eu não falava, que eu não entendia nada, né, mas foi uma experiência, assim, sobrenatural aquele culto, sabe? Mas que incrível, que incrível. E seu relato é incrível porque é exatamente isso. A Igreja de Cristo, o pastor Murilo fala muito, né? Só hoje, domingo, não tem como não ser especial. Nós temos milhões de pessoas que estão reunidas agora, né? No domingo. Exatamente. Anunciando. Fazendo a mesma coisa, exatamente. Né? Isso é incrível. Isso é absolutamente incrível. Saber que você tem irmãos congregando em outros lugares. A maioria deles nós não vamos conhecer. Aqui não. Né? Mas é incrível saber disso, que como Deus nos ama a esse ponto, né? De juntar tanta gente de tanto lugar e cuidar de nós. Foi meio que assim. uma experiência, assim, daquela visão que João teve em Apocalipse, né? De homens de todas as línguas, tribos e nações. Então, eu lembro quando eu cheguei, assim, eu tive aquela experiência que, de fato, poxa, Deus fala todas as línguas, né? Ele tá em todos os lugares. E o culto também tá acontecendo em todos os lugares, assim. Foi incrível, assim. Incrível. Pastor, se chega agora alguém no seu gabinete e diz, pastor, eu tô meio desanimado. Com o evangelho de um modo geral. Eu imagino que já deve ter chegado mais de uma pessoa para o senhor assim, né? Infelizmente chega, né? Pra turma que tá desanimada... Até a gente fica desanimado, hein? Pois é. E pra turma que tá aí ouvindo a gente agora, que de repente pode estar com o coração um pouquinho desanimado, um pouquinho entristecido, abatido e enfraquecido, o que é que o senhor diria pra essa turma? Eu diria o seguinte, que a cura, né? As disciplinas espirituais, claro, né? Você precisa ter ali o seu momento, né? Com Deus, seu devocional, nas suas disciplinas espirituais regulares. Mas eu acredito que a igreja ela é fundamental para isso. Não tem como a gente viver uma experiência de fé genuína dissociado da igreja local. Não dá. Esse é um fenômeno que infelizmente tem crescido, né? Nos nossos dias e... juntamente com ele trago esse desânimo, né? Onde as pessoas acreditam e vivem como se fosse possível viver uma experiência de fé genuína com Cristo sem igreja. E aí elas assistem culto pelo YouTube, né? Elas até congregam, né? Pela internet, né? Tem muita gente passando por isso, né? Vivendo assim. E elas não conseguem entender que a reunião presencial, né? O congregar, como diz lá em Hebreus, tem gente que pensa isso. Eu falo até na classe de catecúmenos, né? Sim. Lá na igreja. Irmãos, ali o congregar não tá falando de ir até o culto apenas. Não é isso. Mas o congregar significa você ter relacionamentos profundos com os irmãos da igreja. Desenvolver raiz, né? Você vai confessar pecado, você vai orar junto, você vai chorar, você vai rir. Isso de fato é congregar. Porque tem gente que tá na programação da igreja todo dia, se fosse possível, mas não tem experiência de igreja com ninguém. Exatamente. Né? Então eu acredito que o ânimo espiritual ele vem a partir da vivência com outros irmãos. Apesar de a igreja é um lugar bem paradoxal, né? Ela nos fere, mas ela também nos cura. Exato. Né? Então, eu acredito que o caminho é esse, é se envolver cada vez mais na vida da igreja local, porque lá Deus vai colocar pessoas para te ajudar.
nos momentos de dificuldades, mas também nos momentos de alegria, né? Porque todos nós passamos por crises espirituais. Então, a igreja é esse lugar, é o instrumento de Deus, né? Para que a gente possa ser fortalecido. Hoje a gente tá fraco e amanhã pode ser que a gente ajude alguém que tá fraco. Exatamente. A gente tinha aqui em Várzea Alegre, viu, pastor? A gente vinha passar férias e aí tinha a nossa turma aqui dos adolescentes, né? Turma ali mais ou menos da mesma idade. E a gente brinca que Deus foi muito gracioso com aquela turma, porque a gente conversava de tudo que era assunto e no final das contas terminava falando de Bíblia. E juntava ali 10, 12 jovens, a maioria rapazes. E a gente, no final das contas, eu até já citei uma vez aqui, virou um corte, aquele grupo me despertou a estudar, porque eu tinha uns 15 anos, e quando a turma começou a falar de salvação e não sei o que, tudo, eu disse, cara, eu não sei quase nada, isso é vergonhoso pra mim. Isso eu tenho que estudar esse negócio aqui. Então eles me instigaram a estudar. Sim. E dali saíram alguns presbíteros, alguns diáconos, alguns pastores. Inclusive pastor Murilo saiu de lá, eu saí de lá. Pastor Antônio, que já veio aqui, saiu de lá. Inclusive foi quem primeiro me ajudou bastante nessas questões de eleição e tudo mais. Me mandou um monte de texto e tal. Já agradeci pessoalmente aqui ao vivo para ele. E saiu muita gente boa desse convívio. E ainda hoje a gente tem laços muito próximos, nós somos muito amigos ainda. E como é bom você ter raiz, amizade desenvolvida com seus irmãos da igreja. Exatamente. Porque no momento de fraqueza, diz, cara, mas eu vou. No momento que você não tá bem, os cabos te puxam, né? A gente te chama, te arrasta, né? E assim vai, daqui a pouco você tá melhor e é outro que não tá tão bem. E você vai lá, cara, o que é que tá acontecendo? E, não, vamos. Você tem a liberdade de conversar de uma forma diferente, de ser mais prático, de ser mais direto. E só faz isso com amizade. A gente recebeu, na última reunião do conselho, recebemos algumas pessoas para conversar, dentre eles um jovem. E que eu sempre falo para os mais jovens, né? Olha, eu não tenho como proibir você ter amizade de fora, até porque nós não somos uma seita, não é? Nós não somos. Mas se você tem amizade de fora, eu tenho 2 conselhos básicos para lhe dar. O primeiro, seja luz na vida deles. Que eles não sejam trevas na sua, seja luz na deles. Que você seja o que influencia, não é? E seja amigo de gente crente. Seja amigo de gente crente. Olha, crente que só tem amizade. Todas as amizades da pessoa são com pessoas de fora da igreja, tem algum problema. Muito esquisito. Não é? Porque é estranho. Porque realmente não é o natural. Ser amigo de quem você compactua, de você coisa tem que afinidade, você crê junto, né? exatamente. Então, no mínimo aí, ou a pessoa lá já tá querendo se tornar crente, ou aquele crente ali já tá no mundo, né? Exatamente. Como a gente fala. E aí, pastor, a gente tá caminhando para o senhor dar alguns conselhos práticos aqui pro final. Então, em resumo, eu entendo se tem alguém mais enfraquecido, entender que isso faz parte da vida, procurar uma igreja séria. Exato. Não é isso? Está no seio da igreja, trabalhando. E está também disponível a se envolver com as pessoas, né? Quando eu falo procurar uma igreja, participar, né, das programações da igreja local, as programações, elas são as ferramentas, elas são os meios, né, para que a comunhão, né, o congregar aconteça. A programação não é um fim em si mesmo, né? Então, acho que isso precisa ser enfatizado. Às vezes as pessoas estão vivendo aí nessa sociedade, né, de relações muito líquidas e superficiais, e elas têm perdido isso de vista. Mas isso é muito importante. Quando a gente para pensar que onde nós estamos hoje, seja um bom lugar ou um mau lugar, é fruto das pessoas que nos influenciaram. Verdade. Pode prestar atenção. Verdade. Então, a minha caminhada de fé, por exemplo, eu conheci a Cristo na escola, mudei de escola e nos meus primeiros anos de discipulado, primeiro e segundo ano de fé, eu fui discipulado na segunda, na quarta e na sexta por um jovem na minha escola. Ele não era assim, ninguém, não tinha cargo, não tinha nada, era só um adolescente também. Aí ele sabe o que ele fez? Ele, nos intervalos, segunda, quarta e sexta, ele disse, Mateus, vamos se reunir pra gente orar e ler a Bíblia? Era só 20 minutos. Mas, cara, aquilo ali foi essencial pra minha vida. Rapaz. E aí, por meio daquelas simples reuniões, houve gente que se converteu, sabe assim? Legal. Então, Deus fez grandes coisas por meio de uma pequena obediência. Então, eu acredito que isso precisa ser enfatizado, né? A gente precisa estar disponível a se envolver na vida de outras pessoas também e deixar também que outras pessoas se envolvam na nossa vida. Isso é muito importante, porque são essas influências que vão nos levar, né, para mais próximo do Senhor. Sim. Ou as más influências vão nos levar para longe dele, né?
né? Claro, como você falou, a gente precisa ter amizades com pessoas que não são cristãs, mas aqueles amigos do peito, né? Como dizem os puritanos, né? Precisa ser alguém que compartilha da mesma fé. Né? Eu acredito muito que a gente tem na roda de amigos, né? Alguns amigos que a gente recebe na calçada, alguns amigos que entram na nossa casa e alguns amigos que entram no nosso quarto, que é aqueles que a gente confia o nosso íntimo ali, não é? As nossas mínimas coisas. E eu sei bem que esses são pouquíssimos, não é? Esses são pouquíssimos. E quem são esses? Esses são de fora, porque honestamente eu não quero ninguém de fora entrando na minha casa. Claro, nesse sentido figurado que eu estou falando, né? Eu não quero ninguém que não acredite em Jesus Cristo me dando conselhos de vida. Porque eu quero conselhos cristãos, eu quero viver para Cristo. Então, é por isso que eu tenho certa estranheza. Não, mas é porque todos os meus amigos disseram, tem alguma coisa errada aí no caminho. Tem alguma coisa errada. Vamos avaliar o que é, porque tem algum probleminha. Por isso que eu sempre fui muito envolvido em igreja, né? Por causa dos meus pais e tal. E um conselho que eu realmente dou, faço coro ao Senhor, se envolva. Na medida que você se envolve, fica cada vez melhor, você se sente útil, mas você meio que se força a fazer aquilo ali também, e uma coisa gera outra, e aquilo vai gerar santidade no seu coração, porque é para Cristo. Você começa a entender isso e faz com prazer. Isso é muito bom, né? A gente tem vivido uma experiência legal. Agora, nesse momento, na nossa igreja, a gente tem um irmão que ele tá passando dificuldade com a mãe dele, e a mãe dele tá bem doente, né? E a parte dos homens da igreja, né, tem se mobilizado para estar ajudando, sabe? Levando no hospital, enfim, estando na casa. E ele me contou que certa vez os pais deles não são cristãos. E ele me contou que o pai dele uma vez, recentemente agora, acho que tem 2 semanas, falou para ele o seguinte: olha, filho, agora eu entendo o que você falou quando você disse que tem uma família na igreja. Essas pessoas, elas de fato são sua família, elas se importam com você. E o pai dele era totalmente resistente, sabe? Essa questão de crente, né? Ele via na TV os pastores, aqueles, né? Que nós conhecemos. E aí, cara, hoje ele vai pra igreja, ele pede pra ir nos cultos, sabe? Olha, então a gente tem orado por ele e a gente entende que isso tem sido um movimento de Deus, né? Em trazer ele pra junto do Senhor. Então, por meio de ações como essas, de ser igreja, né? Isso vai tocando no coração das pessoas. Cara, eu vou me juntar com aquele povo ali é verdadeiro. Diante de um mundo, né? De tanta mentira, de tanta falsidade, tanta gente puxando o nosso tapete, encontrar um lugar saudável, né? Que glorifica a Deus, é o que nós precisamos. E como é que você olha para isso aí e diz que isso não é o evangelho? Não é? Isso é evangelismo puro, meu amigo. Porque você está fazendo sem esperar outra coisa em troca, né? Você está cuidando de alguém. Cara, muito legal, que exemplo bom. Pastor, eu sei que lá na cidade, a gente tá aqui, nós estamos gravando na quinta-feira, para quem não sabe, né? Vai sair na segunda, e na quinta-feira a gente tá tendo aqui o Davi Sasser, vai tocar ao vivo daqui a um pedacinho, né? De novo, a gente tá gravando na quinta-feira, tá certo? Mas eu sei que vai ter um evento lá em Tarrafas, né? O pastor trouxe até uma artezinha, né, Miguel? Acredito que tá no jeito aí. Pronto, Miguel já colocou na tela, o homem é ligeiro. E, pastor, eu queria que o senhor fizesse o convite para a turma que puder ir, estar lá com vocês, né? Pode fazer o convite aí para a turma. Com certeza. Então, para você que é aqui de Várzea Alegre e da região, né? Fica aí o convite para você participar conosco, né? Do nosso show ali, naquele momento que a gente vai ter em alusão ao Dia do Evangélico ali na cidade de Tarrafas. Então, no dia 17 de outubro, vai estar lá conosco o Isaías Saad. Então, é com apoio da prefeitura, mas a organização é das igrejas evangélicas da cidade. Então, que você possa vir com a sua caravana, com a sua família, com a sua igreja, para estar lá juntamente conosco, né? Louvando ao Senhor e glorificando o nome dele, tá bom? Então, fica aí o convite. Dia 17 de outubro, lá em Tarrafas. A gente espera você. Muito bem, que legal, viu? Que legal. Isaías Saad é muito bom, inclusive, né? Muito bom. Talvez aí, quem não conhece, você já cantou a música dele. Talvez você só não esteja... No Instagram aí, né? Você vai... Tá tocando em todo canto. Exatamente, ele é muito bom. Pastor, a gente tá caminhando para o final e eu queria que o senhor, como a gente sempre faz com todos os nossos convidados aqui, eu queria que o senhor deixasse conselhos aí práticos para a vida da turma que está ouvindo a gente, né? É um tema tão relevante como... Nós falamos de evangelismo, de missão, de igreja, não é?
até de postura cristã, de amizade, mas falamos muito sobre o evangelho, né? Esse evangelho genuíno que a gente decidiu viver e que a gente foi alcançado, na verdade, né? Por graça de Deus a gente vive. Eu quero que o senhor deixe seus conselhos, suas palavras finais aí para a turma que está ouvindo a gente. Certo. Como palavra final, eu queria deixar para você o seguinte: de acordo com tudo que a gente conversou, né, até agora, que você possa se envolver, né, com a sua igreja local, mas entendendo que há uma missão por trás disso, né? Há uma missão da parte de Deus. E Deus, ele também nos comissionou para uma missão como igreja. E a missão da igreja é apenas uma: fazer discípulos de todas as nações. E aí, até respondendo um pouco, né, do que foi questionado pela sua esposa, né? Sim. Se a minha esposa perguntasse isso daí, ela tá aqui. O que eu responderia para ela? A gente iria se associar em algum lugar e plantar uma nova igreja. Sim. Então, eu deixo esse encorajamento para você que é jovem, né? Para você que está estudando, que conhece teologia, e para você também que não é tão envolvido assim, que você possa participar das programações da sua igreja local, mas com vistas a plantar novas igrejas, né? O nosso país, a nossa cidade aqui, a nossa região precisa de igrejas saudáveis, né? Então, quem sabe Deus possa estar te chamando para esse ministério, quem sabe Deus possa estar te chamando para causar esse impacto na eternidade, né? A gente pode gastar a nossa vida com muitas coisas. Tem um livro de John Piper que trata sobre isso, né? Não joga a sua vida fora. A gente pode gastar a nossa vida com muitas coisas, mas nunca nós vamos nos arrepender a olharmos para trás no final de nossa vida e dizer assim: poxa, eu poderia ter feito outras coisas, mas eu me envolvi com a obra de Deus e joguei minha vida fora. Não. A obra de Deus é aquilo que o Senhor quer que a gente se envolva. Então, a minha palavra final para você é: se envolva com a obra de Deus. Faça aquilo que o Senhor tem vocacionado você. Perfeito, perfeito. Não podia encerrar com palavras melhores. A gente só pode agradecer, pastor, pelo seu tempo, né? A disponibilidade de vir, não é de enviar tudo. A gente ficou aqui enchendo o saco do pastor. Pastor, manda uma foto assim, manda seu currículo e tal. Mas a gente agradece demais, pastor. Foi um prazer. Eu sei que vida de pastor não é fácil, é corrido, né? Inclusive, a gente tá gravando numa quinta-feira, né? Finalzinho da tarde, porque o pastor tem trabalho lá na segunda-feira. Isso, na segunda-feira. Não é isso? Mas fica aqui o nosso agradecimento. Já falamos, quem quiser seguir o pastor lá nas redes sociais também. Quem puder ir lá no dia 17, né? Tenho certeza que vai ser uma bênção. Vamos olhar a agenda aí da igreja para ver o que é que a gente consegue também. Mas, de novo, fica aqui o nosso agradecimento ao senhor, à sua esposa que veio. Não é a turma da igreja lá que veio isso. Trazendo também. E o convite para você não deixar de acompanhar o Papo da Segunda. E por falar em convite, deixa eu fazer um convite especial para você. Na próxima segunda-feira, nós estaremos aqui recebendo também um convidado muito especial, que é o pastor Marcos Aurélio, pastor da Igreja Presbiteriana do Juazeiro do Norte, nosso amigo, e ele estará aqui. Tenho certeza que a conversa vai ser muito boa, o papo vai ser muito bom, temos muita coisa para conversar e vamos continuar falando sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não perde, segunda-feira, 19 horas, a gente vai estar aqui ao vivo com o pastor Marcos Aurélio, tá bom? Te espero lá. E, gente, vou agradecer a cada um de vocês que esteve aí. Você sabe que quando a gente está no ao vivo, a gente cita quase que todo mundo lá que vai mandando mensagem, né? Hoje não é possível porque o episódio é gravado, mas eu agradeço você que ficou conosco até agora. Peço que Deus abençoe sua vida e não se esqueça, compartilha esse conteúdo aqui, porque eu tenho certeza que você pode abençoar muita gente, assim como eu fui abençoado com a nossa conversa aqui com o pastor Mateus. Tenho certeza que você foi também e tenho certeza que muita gente pode ser. Então, compartilha lá, tá certo? A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê também no @Papo da Segunda. Mostra aí, Miguel. Ó, não olhe pra jujuba. Olhe pra cá, a doutora Berta Alexandre, minha dentista, ver comendo jujuba, não dá certo, Pensava né? que era cenográfico, mas é real. É real. Siga o @Papo da Segunda lá. A gente posta cortes também quase que diariamente lá. E Deus te abençoe. Eu espero você próxima segunda-feira, tá certo? Não se esquece, curte, compartilha, deixa seu comentário aí, avisa para todo mundo e vamos juntos evangelizar esse Brasil. Deus abençoe sua vida. Até a próxima segunda. Valeu!